Fala, pessoal. Então, vamos lá. Questão número 111 do Enem 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Bom, então a gente tem aqui um gerador nesse circuito, e esse gerador é um gerador ideal, então ele fornece uma tensão U. Essa tensão U, então, vai ser a tensão nos terminais do circuito elétrico, né, entre esse pontinho aqui e esse outro pontinho aqui. Aqui a gente pode entender que é, por exemplo, o terminal positivo do gerador e aqui o terminal negativo do gerador, conforme a figura aqui embaixo. Muito bem. Então, ele tem um fusível aqui no circuito e ele quer saber qual é a máxima tensão desse gerador que pode ser aplicada ao circuito sem danificar o fusível, né? E ele diz que o fusível tem uma corrente que é a corrente máxima que ele consegue suportar de 500 miliamperes. Então, para saber a máxima voltagem que esse gerador pode ter, a gente vai considerar já que o fusível está trabalhando no limite. Então, ele já está recebendo a corrente elétrica máxima nominal que o enunciado forneceu para a gente. Para a gente analisar direito esse circuito, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar ele de uma outra forma. Eu coloquei aqui uma outra figura para a gente usar como referência, tá? Mas vamos entender como é que esse circuito está funcionando. Bom, a corrente elétrica, ela vai sair aqui do gerador, né, do terminal positivo do gerador, vai subir por aqui, vai chegar aqui, vai virar para a direita, e nesse nozinho aqui, ó, a gente pode entender que a corrente se dividiu em três, por exemplo. Então veio uma corrente para cá, aqui em cima, uma corrente passando pelo resistor de 120. Reparem que essa corrente que passa no resistor de 120 é a mesma que passa no fusível, né? Olha aqui no meio o circuito não está encostando, está separado. Então a corrente que passa pelo de 120 passa pelo fusível. E uma terceira corrente que vem aqui, passa no resistor de 60. Outra coisa que é importante observar nesse circuito é que esses terminais que eu estou marcando aqui de vermelho são os terminais desses dois resistores, do de 120 e do fusível, né, que está associado em série com ele, e do de 60. Então, esses resistores de 120 e de 60 estão em série, desculpa, estão em paralelo, porque estão sujeitos à mesma DDP. Estão ligados nos mesmos terminais, né, então a DDP dos dois é a mesma. E essa pequena associação em paralelo aqui entre essas duas resistências está em série com esse de 40, né? As duas correntes elétricas que passam por esses dois se encontram aqui embaixo e vão juntas para o resistor de 40. Lá em cima do circuito, na parte superior lá do circuito, a gente tem a corrente que passou pelo resistor de 60, ela subiu aqui. Aqui nesse nozinho ela se dividiu, uma parte desceu aqui e uma parte desceu aqui no de 30. E se a gente observar, esse resistor de 60 e o de 30 também estão sujeitos aos mesmos terminais, ó. Isso quer dizer que o de 60 e o de 30 também estão em paralelo. E essa pequena associação em paralelo está em série com esse de 60, né, que é a corrente no sentido que a gente colocou aqui de acordo com o gerador, ela passa pelo de 60, depois se divide e passa pelos outros dois. Então esse de 60 está em série com essa pequena associação em paralelo do de 30 com o de 60. Para ele ficar mais linear, para a gente esticar um pouco melhor o circuito, eu desenhei ele desse outro jeito aqui. Então vamos lá, ó. A corrente veio aqui do gerador, subiu por aqui, aqui ela virou para a direita e aqui ela dividiu. Nesse meu circuito aqui, ó, eu coloquei ela dividida em dois por enquanto. Aí essa corrente que veio para cá por baixo, essa sim se dividiu. Uma passou no de 120, a outra passou no de 60. A que passou no de 120 desceu aqui pelo fusível. Essa é a corrente que vale 500 miliamperes. Essas duas correntes então se juntaram e foram para lá. Então, como é que a gente vai achar a DDP nos terminais do gerador? Essa DDP aqui, né, entre o positivo e o negativo. O positivo é esse terminal aqui.
E o negativo é esse terminal aqui. Então, a gente pode, para descobrir essa DDP, aplicar a lei de Ohm para essa associação aqui de baixo, ó. Porque essa associação aqui de baixo está sujeita à DDP do gerador. Aí pode perguntar assim, Edson, mas e essa parte de cima? Essa parte de cima é uma associação mista, né? Um em série, dois em paralelo, que está em paralelo com a de baixo. Então, como as duas estão em paralelo, uma em relação à outra, elas são independentes, né? As duas estão ligadas diretamente ao gerador. Então, a gente pode ignorar essa parte de cima e só tratarmos da parte de baixo para descobrir a DDP do gerador. Então, aplicar a lei de Ohm para esse trecho aqui. Agora, para aplicar a lei de Ohm, o que a gente precisa? A gente precisa saber qual é a resistência desse trecho e qual é a corrente que passa por ele. Então, vamos fazer primeiro o estudo dessa corrente. Vamos lá. Lá em cima, a gente teve uma corrente de 500 miliamperes. Foi a corrente que dividiu, estão lembrados, né? Lá em cima passaram 500 miliamperes e aqui embaixo. Porque se a gente souber essa corrente aqui de baixo, a gente sabe a corrente total que passou aqui por baixo, né? Inclusive no resistor de 40. Gente, quando essa corrente chegou aqui nesse nozinho, ela se dividiu. Uma parte passou por cima e outra parte passou por baixo. Como que ela se divide? A corrente tem dois caminhos para fazer. Como é que ela vai se dividir? Ela vai se dividir na proporção inversa das resistências. Onde a resistência for maior, a corrente será menor. Onde a resistência for menor, a corrente será maior na mesma proporção. Eu vou falar isso, que é muito fácil de entender, mas utilizando a própria lei de Ohm. Olha só. Como a DDP nesses dois terminais é a mesma, então o produto RI também é o mesmo. Ou seja, a resistência de 120 vezes a corrente de 120, vou chamar de uma corrente I1, é igual à resistência R2, que é aquela de 60, vezes a corrente I2 que passa por ela. Isso mostra que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais, tá? Porque o produto entre elas é constante. O produto entre elas é a DDP, né? Então vai ficar resistência R1, 120 ohms, vezes a corrente I1, 500 miliamperes. É igual à resistência R2, 60, vezes a corrente I2, que é quem a gente quer saber, para a gente então descobrir a corrente total naquele trecho ali. Então a corrente I2, como aquela resistência de 60 é a metade da outra, metade da resistência vai passar o dobro da corrente. Então, se a corrente lá em cima foi 500, a corrente aqui na outra vai ser quanto? 1000 miliamperes. Então, lá em cima passou uma corrente de 500 miliamperes e aqui embaixo uma corrente de 1000 miliamperes. Essas duas correntes se juntaram e passaram aqui as duas 1.500 miliamperes. Então já sabemos que a corrente total nesse trecho vale 1.500 miliamperes. Agora, e a resistência desse trecho? Bom, a gente tem uma resistência de 120, uma de 60 em paralelo. Então vamos resolver já essa associaçãozinha em paralelo aqui, ó. Essa verdinha aqui. Como elas estão em paralelo, a gente pode fazer o produto das duas pela soma das duas, né? Então vai ficar, vou chamar de R', que é a resistência das duas. Vai ser o produto 120 vezes 60 dividido pela soma, que é 180. Então essa resistência só dessas duas, tá? É igual a 40 ohms. Então a gente pode entender esse trecho de baixo assim, ó. Aqui o terminal positivo, aqui o terminal negativo. Aqueles dois resistores juntos dão uma de 40 ohms, que vai estar em série com esse outro de 40 ohms, todo mundo recebendo a corrente de 1.500 miliamperes. Aplicando a lei de Ohm para essa associação de resistores aqui em série, essas duas resistências dão uma equivalente de 80 ohms. Então, aplicando a lei de Ohm, a DDP do gerador é a resistência equivalente daquele trecho vezes a intensidade de corrente naquele trecho. Então, U é igual resistência do trecho, 80 ohms. Corrente que passa naquele trecho, 1.500 mili, vamos colocar o valor do mili aqui, né, que é 10 a menos 3, ampere. Então, DDP é igual 80 vezes 1.500 vezes
10 a menos 3 é 1.500 dividido por 1.000, né? Tá? 1,5. Então, DDP igual a 120 volts. Alternativa, letra D de dado. Beleza, galera? Então é isso aí. Bora estudar aí, gente.